Vamos fazer a leitura do nosso Evangelho para fazermos a nossa prece para início do nosso estudo. Convido a todos vocês para o Evangelho no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, o item 6, que diz assim: necessidade da caridade, segundo São Paulo. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas como bronze que soa ou símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível até a de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isso de nada me servirá. A caridade é paciente, eterna e beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria nem se irrita com nada, não faz mais suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a principal é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Boa noite a todos vocês que estão na sala, que Deus abençoe o coração de vocês e de todos nós, encarnados e desencarnados. E eu convido a todos nesse momento para elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a esses benfeitores amigos que estão de forma tão amorosa nos acolhendo, nos fortalecendo e nos dando essa possibilidade de estarmos a cada semana aqui reunidos para o nosso estudo. E vamos dizer assim: querido Mestre Jesus, abençoado seja esta oportunidade, a oportunidade que o teu coração bom e amigo tem nos dado, e de também receber da espiritualidade amiga esse abraço fraterno que a cada semana nos renova e nos dá a possibilidade de trabalharmos em nós a caridade uns para com os outros. Estamos neste momento, Senhor, envolvidos nessas vibrações amorosas, lembrando dos nossos irmãos suicidas, lembrando desses companheiros que vivenciam essas suas dificuldades, que eles, onde estiverem, nessas colônias onde recebe o amparo, o apoio de mãos amorosas, das tuas mãos de misericórdia, Mestre Jesus, e também do auxílio de Maria de Nazaré, que certamente está atenta às dificuldades de cada um deles. Que eles, onde estiverem, recebam as nossas melhores vibrações e tenham a possibilidade de sentir a bondade de Deus em ação em nossas vidas, nos dando sempre a possibilidade do recomeço. E aqui estamos, pedindo a Deus que fortaleça, que ampare e que auxilie a cada um desses irmãos. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada, Dona Ivone, querida, pela possibilidade de trazer para nós o conteúdo desse livro abençoado. Obrigada, Senhor Cairba Chútil, que está nos dando também o apoio e o amparo necessário para que estarmos procurando nos renovarmos e nos auxiliarmos mutuamente. Que a bondade de Deus abençoe a todos nós que aqui estamos, que abençoe o nosso companheiro Mário, que vai nos dirigir a sua palavra com tanto carinho, e que possamos absorver esse conteúdo e trabalhar em nós o desejo sincero dessa mudança e desse auxílio. Que cada um de nós seja socorrido neste momento de acordo com as nossas necessidades. Que seja em teu nome, Jesus querido, que seja em nome desses amigos bondosos que aqui se encontram junto a nós, de nossa mãe querida Maria de Nazaré, mas sobretudo em nome de Deus,
pedimos a permissão para início do nosso estudo na noite de hoje. Muita paz, meus queridos companheiros, um beijo especial no coração de cada um de vocês. Vou passar a Canda para você. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Mário, vamos começar então a leitura. A Aninha já colocou aí na área de texto, página 152. Supliquemos, porém, aos mentores e tutelares presentes a graça de nos conferirem por instantes o poder da visão à distância, que neles é um dos formosos atributos do progresso adquirido e o qual não possuímos ainda, e respeitosamente acompanhemos este cascatear azulinho que engalanou a sede humilde da agremiação dos discípulos do grande iniciado Allan Kardec, a ver se conseguiremos descobrir a sua origem. Eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões, sob a condição de conduzirmos o leitor no giro que empreendermos através das desejadas investigações. Uma vez assestado, o binóculo mágico revelou-nos que, sob as fulgurações puríssimas que visitavam o tosco albergue, desapareceram os limites que o encerravam no ergástulo de simples habitação terrena, para transfigurá-lo em alvo de irradiações generosas por parte dos diretores do nosso instituto. Víamos, refletida nas ondas pulcras daquelas dulçorosas cintilações, a reprodução do que no mesmo momento se desenrolava no gabinete secreto do templo santuário, onde se reuniam os responsáveis por quantos viviam na colônia, perante a excelsa diretoria da legião. Também esses austeros mestres, portanto, estão presentes à reunião onde nos achamos, pois que os vemos. Estão como nós, reunidos em torno a uma mesa augusta e alvinitente, a mesa da comunhão com o mais alto, altar venerável que testemunha todos os dias suas elevadas manifestações de idealistas, suas investigações profundas de cientistas cristianizados, em torno da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano. Suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao onipotente Pai e ao próximo. São 12 varões, belos, nobres, cuja idade à primeira vista se não poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado revelaria que bem poderia ser a que lhes fosse mais grata ao coração e às recordações das mentes graves e pensadoras, assim como dos corações generosos, cintilas argênteas irradiam, testemunhando a grande firmeza dos princípios virtuosos que os impulsionam. Não vemos assistentes para a reunião que efetuam. Estão sós, isolados no cenáculo santificado pelas vibrações das preces que de suas almas extraem, arrebatados pela fé. Nem mesmo os discípulos imediatos, os que diariamente cooperam para o progresso e bem-estar da colônia, são admitidos naquele segredo. A reunião é íntima, só deles. Precisam da mais sólida homogeneidade de que poderão dispor suas forças
assestadas para o sentido do bem. Pois urge manter a harmonia geral da Assembleia que ousou reunir-se sob o nome do Criador Supremo do Universo e às vistas do seu unigênito, cuja presença foi solicitada ardentemente ao se iniciarem os estudos. Desculpe, a se iniciarem os trabalhos. Perante Maria, são eles os responsáveis pelo que se passar na tenda humílima dos discípulos de Allan Kardec, no cimo da qual se assentou o emblema da sua legião. E o que é ainda mais grave, perante seu augusto filho, o Mestre e Redentor, a quem todas as legiões prestam obediência, porque é ele o diretor maior, a quem o Criador conferiu poderes para redimir o planeta Terra e suas humanidades. É ela a responsável pelo que ali se passa, além das responsabilidades deles próprios, motivo pelo qual será absolutamente imprescindível a conservação da harmonia para a obtenção dos bons êxitos. Chegamos ao parágrafo. Passando para você, Mário. Ok, então. Então vamos lá. Não é problema. Nós vemos que a colônia Maria de Nazaré participava daquela reunião através da sua vibração, uma vez que a excelsa diretoria estava reunida e vibrando e participando mentalmente da reunião. Desse modo, nós vemos que nenhuma reunião séria fica sem o beneplácito do mais alto. Já existiam ali os espíritos superiores, o próprio Ramiro de Guzmán, o chefe da expedição, era um espírito superior, mas aí é que a gente entende aquela expressão auxílio do mais alto, do mais além. Aqueles que estavam acima dele estavam fazendo-se presente ali com as suas vibrações. Estavam todos reunidos em volta daquela mesa, que para eles era como se fosse um altar venerável, que todos os dias suas elevadas manifestações de idealística permitiam que eles ali se reunissem para vibrar no bem, para investigações profundas de cientistas cristianizados em torno da criação divina. As almas cristãs que se elevam, independentemente da vertente que dê, as suas características principais, sejam elas cientistas, artistas, religiosos, estarão sempre procurando cristianizar esses propósitos. No caso deles, eram almas voltadas para o Evangelho e também para a ciência profunda, a ciência espiritual. E por que a gente fala isso?
Porque existe no plano espiritual almas elevadas que não têm essa concepção religiosa que nós temos. Nem por isso deixam de ser elevadas. Para nós cristãos espíritos, isso às vezes soa meio estranho. Mas no plano espiritual isso existe, é respeitado e não é visto como nenhuma aberração. São almas voltadas às vezes para a ciência, que acreditam na força superior, em Deus, sabe da sua existência, mas não com o sentido que a gente dê. Entenderam isso? Quando a gente vê aquele encontro do irmão Jacó com Thomas Edison, nós não vemos ali nenhuma expressão assim de religiosidade de Thomas Edison como nós conhecemos. No entanto, era uma alma elevada trabalhando em prol da ciência no plano espiritual. Nós às vezes pensamos que somente que o mundo deve ser olhado pelas nossas lentes. E que quem não olha é inferior, e não é bem assim. São características de determinadas almas. E eles ali não. Eram cientistas cristianizados, que faziam investigações profundas em torno da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano. Suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao onipotente Pai e ao próximo. E é um colegiado, né? Nós vemos ali, são os iniciados. São 12 varões belos, nobres, cuja idade à primeira vista se não poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado revelaria que bem poderia ser a que lhe fosse mais grata ao coração e à recordação. Tinham a idade que era mais grata a ele. 12 varões ali vibrando no bem. 12 almas elevadas, vibrando em favor de uma reuniãozinha, entre aspas, reuniãozinha, digamos reunião pequena, como na nossa desobsessão, para vocês verem como nós, muitas das vezes, apequenamos a capacidade que temos de ser ajudados. Nós fazendo uma reuniãozinha de 8, 10 pessoas, imagine nós lá. Quem de nós diríamos? Espíritos da mais alta envergadura estão de olho na nossa reunião. Esquecidos de quê? Eles veem o objetivo. Qual era o objetivo ali? O socorro a quem? A almas bastante sofridas que são os nossos irmãos suicidas. Então o objetivo mais alto permitia
esse tipo de socorro. Então não nos afastemos de nós a possibilidade de estarmos sob o amparo de almas bastante generosas. Eles vão olhar o objetivo, eles vão olhar a nossa sinceridade, eles vão olhar a nossa capacidade de socorrer, de ajudar. Aí nós vemos lá o quê? Irradiavam de cada um deles princípios virtuosos. Irradiavam dele vibrações generosas. E essas vibrações generosas atingiam até a mesa. Era como se fosse lá o cenáculo da Santa Ceia. Representavam para eles isto. A reunião era uma reunião íntima, só deles. Por quê? Precisavam de sólida homogeneidade. Nem aqueles discípulos mais próximos deles ali estavam. Em reunião, por exemplo, de materialização, os espíritos, a maioria das vezes, são bastante rigorosos por causa dessa homogeneidade que é preciso ter. Porque em momento nenhum pode se perder a harmonia geral. Da harmonia geral. Então eram almas que estavam ali representando o próprio Cristo, porque rogavam diretamente a ele o seu beneplácito. Aqueles discípulos mais próximos deles não participavam. Da reunião. Se fosse a gente trabalhando com eles, como nós ficaríamos? Como nós ficaríamos? Como nós nos sentiríamos? Íamos achar que estávamos sendo depreciados. No entanto, garanto a vocês que cada um daqueles colaboradores estavam se sentindo normais, porque sabiam que ainda não tinham a túnica nupcial para estar naquela reunião. E a gente às vezes se melindra tanto, né? Quando não foi chamado para este ou para aquele trabalho junto com os espíritos. É porque a gente não entende a responsabilidade que paira na mão desses espíritos.
Nós vemos aqui que perante Maria de Nazaré, eles eram responsáveis pelo que se passasse no centro espírita, na tenda mínima dos discípulos de Allan Kardec. Perante o próprio Jesus, que era o diretor de todos os trabalhos. Então eles simbolizavam ali o próprio socorro de Maria sob o auspício de Jesus. É grave demais isso, né? Grave demais. Aí, neste livro, a gente entende perfeitamente quando Jesus diz: quando houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, este eu estarei presente. Estavam reunidos em nome de quem ali? Em nome de Jesus. Ou seja, em nome do amor, em nome da caridade, em nome da benevolência. Tudo que Jesus representa na terra. E realmente estava sendo representado. Todas as palavras de Jesus têm peso. Usando a linguagem popular, todos os cheques de Jesus têm fundo. Ele não falaria para nós nada que não pudesse ser realizado. Se ele diz que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria presente. Não nome. Por princípio Jesus. J-E-S-U-S. Não nome. Em nome de tudo isso que ele representa. Em nome realmente do Cristo, né? Em nome da caridade, em nome do amor, ele estaria presente. E a gente vê aqui que se faz realmente representar por esses espíritos aí que a gente nem imagina a altura espiritual deles. Precisamos ter essa fé, né? Então eles se reuniam ali secretamente, elevando os pensamentos em altos sublimes, concentrados e firmes, alongando com as melhores reservas mentais que possuem as próprias almas em súplica, para que mereçam, com efeito todos, a presença, a magna reunião, a presença do grande Consolador. Gente, isso é amor. Amor ao próximo, veneração pelo mestre que se tem, respeito ao Criador. Eles davam todas as forças dele naquele momento mental, sentimental, a rogar que Jesus estivesse naquela reunião. Tornava aquele ambiente santificado. É o superior pedindo pelo inferior.
é o que já andou um pouquinho mais pedindo pelo que está na retaguarda. Isso é a lei do amor. Isso é a lei da fraternidade. Isso é a lei do progresso, que faz com que auxiliemos uns aos outros. Permite que a gente olhe para trás e estenda a mão. E possibilita que nós estiquemos a mão à frente para que alguém também nos puxe. Era o serviço ali de vibração, né? Vibração. Eles estavam vibrando pelo aquele trabalho. Não precisavam estar ali presentes. Por quê? Porque eles agiam igual à maneira do centurião que falou a Jesus: eu tenho vários homens sob o meu comando. Se eu digo que eles vão para lá, eles vão. Se eu digo que eles venham para cá, eles vêm. Então, mestre, não é preciso tu irdes à minha casa para curar meu servo. Basta que tu comande um de teus anjos e meu servo estará curado. E nós vemos a narração do Evangelho dizendo que aquele homem, ao chegar ao meio do caminho, encontra seus outros servos, dizendo que seu servo estava curado. E Jesus diz lá: onde esse Evangelho for pregado, esse caso será narrado. Porque nem em Jerusalém vi tamanha fé. E ali eles estavam, não precisava eles estar no local. Estavam de longe, rogando a Jesus. Então eles eram o laço de união entre o mestre e a reunião espírita, terrena séria, bem dirigida. E o que nós fazemos nas nossas casas espíritas? Se não é isso. Nas nossas reuniões de desobsessão, reunião espírita terrena séria, bem dirigida. Aviso aí aos diretores de reunião, doutrinadores, olha quem está no comando. Aí ele diz: por isso que os demais servidores da colônia, embora probos, dedicados e sinceros, não podiam estar ali naquela magna assembleia, porque eles não alcançaram ainda as vibrações perfeitamente homogêneas com as suas, tal como requer a santidade do mandato. Quantas encarnações tiveram uma alma dessa? De renúncia, de trabalho, de serviço no bem? Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré, apenas esses 12 mestres de iniciação se apresentam perfeitamente idênticos em qualidades morais, grau de virtude, de ciência e estado de espiritualização, para a comunhão no sublime ágape que efetuam. Eram como se fossem um só.
estavam no mesmo patamar evolutivo, capaz de conseguirem elevar o pensamento no mesmo nível e fazer uma só força. Então são essas almas que dirigiam. Semana que vem nós continuamos falando de algumas características deles. A gente continua aqui, são, portanto, são não obstantes, quero dizer, simples e modestos, ok? Ok, sobrinha mana, manda ver. Valeu, Daniela. Obrigado aí pela participação, obrigado a todos. Nós vamos ter a prece, vibração, e depois a mensagem do plano espiritual gravada, ok? Valeu, beijo. Estou passando a palavra. Boa noite a todos. Então vamos iniciar nossa prece de gratidão aos estudos na noite de hoje. Possamos agradecer aos nossos guias e benfeitores espirituais. Possamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, a Dona Ivone. Mais uma vez, a nossa gratidão pelo estudo na noite de hoje. Que os espíritos suicidas, nossos companheiros, onde estiverem, possam receber a nossa vibração de fé, de coragem, de esperança e de bom ânimo para se reerguerem, se fortalecerem e terem condições de seguirem as suas jornadas evolutivas. Que Maria de Nazaré possa receber possa derramar suas bênçãos a esses espíritos, onde quer que eles se encontrem, no vale, que todos eles possam ser socorridos, atendidos, abençoados e terem fé e a confiança de que Deus jamais abandona nenhum dos seus filhos e sempre nos socorre. Graças a Deus, que assim seja, que possamos encerrar o estudo na noite de hoje. Graças a Deus. Jesus Cristo nos abençoe a todos com a seu paz e seu coração generoso. Ao término das tarefas da noite de hoje, do dia também, lembremos-nos todos de Jesus e procuremos entender a mensagem de amor, libertação, ao mesmo tempo que de alegria que ele nos trouxe. O mundo precisa desta mensagem cristã. O mundo precisa destruir antigos ídolos erigidos para cultuar a vaidade, o medo, a intolerância, a inquietação. Com o Evangelho do Senhor, iremos aprendendo a trazer o sentimento maior, que é o sentimento do amor, para as nossas vidas. E, cultivando o sentimento do amor, ainda que de forma incipiente, estaremos trazendo para o cotidiano o equilíbrio e a felicidade, a paz e a transformação do lugar onde estamos. Diz-nos que um dia todos tivemos oportunidade, disse que um dia todos tivemos oportunidades de pensar no bem e as perdemos. Mas, a cada dia, a doutrina espírita nos responde com nova oportunidade no convite que nos faz para a renovação das nossas atividades e atitudes mentais. Hoje, como sempre, a doutrina vem nos chamando, dizendo assim: começa cada dia com um objetivo novo. Começa
a atividade do dia à luz da oração. Termina a tua atividade de cada dia, sendo agradecido a Deus. Desempenha as tuas atividades durante o dia com o pensamento elevado e de paz. E se nós soubermos fazer isso, certamente conseguiremos implantar em nosso coração a mensagem do amor e da luz. Quando ouvimos falar de doutrina espírita, como ouvimos hoje com os conceitos de Kardec, só temos a dizer assim: a esses conceitos, juntemos o sentimento do amor e vivamos felizes, de mente liberta, pensamento livre e caminhando na direção do mais elevado. Graças a Deus, meus filhos. Que Jesus Cristo leve todos vocês de volta aos seus lares e que cada um tenha muita paz no coração. O abraço amigo do Herman, que sintetiza a presença dos vossos guias, anjos guardiães, junto a cada um de vocês. Muita paz.